Não há como para mudar um preceito da lei de Deus ou anular qualquer das suas promessas aos que lhe fazem vontade. Na fidelidade para com a lei, os servos de Deus deviam ser tão firmes como os outeiros imutáveis. As montanhas que cingiam os fundos vales eram testemunhas constantes do poder criador de Deus e uma afirmação sempre infalível do seu cuidado protetor de Deus. Não condescendiam com murmurações por causa das agruras da vida, da sorte. Nunca se sentiam abandonados na solidão das montanhas. Agradeciam a Deus por haver-lhes provido um refúgio contra a ira e crueldade dos homens. Regozijavam-se diante dele na liberdade de prestar culto. Muitas vezes, quando perseguidos pelos inimigos, a fortaleza das montanhas provara ser uma defesa segura. De muitos rochedos elevados entoavam eles louvores a Deus, e os exércitos de Roma não podiam fazer silenciar os seus cânticos de ação de graças. Pura, singela e fervorosa era a piedade desses seguidores de Jesus. Os princípios da verdade avaliavam-nos eles acima de casas e terras, amigos, parentes e mesmo da própria vida. Semelhantes princípios ardorosamente procuravam eles gravar no coração dos jovens, desde a mais tenra infância. Os jovens eram instruídos nas Escrituras e ensinavam-lhes a considerar santos os requisitos da lei de Deus. Sendo raros os exemplares das Sagradas Escrituras, eram as suas preciosas palavras confiadas à memória. Muitos eram capazes de repetir longas porções, tanto do Velho como do Novo Testamento. Os pensamentos de Deus associavam-se ao sublime cenário da natureza e às humildes bênçãos da vida diária. As criancinhas aprendiam a olhar com gratidão para Deus, como o doador de toda a mercê e conforto. Os pais ternos e afetuosos, como eram tão sabiamente amavam os filhos, que não permitiam que se habituassem à condescendência própria, e esboçava-se diante deles uma vida de provações e agruras. Talvez a morte de mártir era ensinar-lhes desde a infância a suportar rudezas, a sujeitar-se ao domínio e, contudo, a pensar e agir por si mesmos. Muito cedo eram ensinados a arrostar responsabilidades, a serem precavidos no falar e a compreenderem a sabedoria do silêncio. Uma palavra indiscreta que deixasse cair no ouvido dos inimigos poderia pôr em perigo não somente a vida do que falava, mas a de centenas dos seus irmãos, pois semelhantes a lobos à caça da presa, os inimigos da verdade perseguiam os que ousavam reclamar liberdade para a fé religiosa. Os valdenses haviam sacrificado a prosperidade temporal por amor à verdade, e com paciência perseverante labutavam para ganhar o pão. Cada recanto de terra cultivável entre as montanhas era cuidadosamente aproveitado. Fazia-se com que os vales e as encostas menos férteis das colinas também produzissem. A economia e a severa pronúncia de si próprio formavam parte da educação que os filhos recebiam como seu único legado. Ensinava-se que Deus determinava que a vida fosse uma disciplina e que as suas necessidades poderiam ser supridas apenas mediante o trabalho pessoal, previdência, cuidado e fé. O processo era laborioso e fatigante, mas salutar, precisamente o que o homem necessita no seu estado decaído. A escola que Deus proveu para o seu ensino e desenvolvimento. Enquanto os jovens se habituavam ao trabalho e desenvolvimento e as perezas não negligenciavam a cultura da inteligência, ensinavam-lhes que todas as suas capacidades pertenciam a Deus e que deveriam todas ser aperfeiçoadas e desenvolvidas para o seu serviço. As igrejas valdenses, na sua pureza e simplicidade, assemelhava-se à igreja dos tempos apostólicos, rejeitando a supremacia do Papa e dos prelados
mantinham a Escritura Sagrada como a única autoridade suprema, infalível. Os seus pastores, diferente dos altivos sacerdotes de Roma, seguiam o exemplo dos mestres, que veio não para ser servido, mas para servir. Alimentavam o rebanho de Deus, guiando-o às verdes pastagens e fontes vivas da sua santa palavra. Longe dos monumentos de pompa e orgulho humano, o povo congregava-se não em igrejas suntuosas ou grandes catedrais, mas à sombra das montanhas, nos vales alpinos, ou em campos de perigo, em alguma fortaleza rochosa, a fim de escutar as palavras da verdade, proferidas pelos servos de Cristo. Os pastores não somente pregavam o Evangelho, mas visitavam os doentes, doutrinavam as crianças, admoestavam os que erravam e trabalhavam para resolver as questões e promover a harmonia e o amor fraternal. Em tempo de paz eram sustentados por ofertas voluntárias do povo, mas como São Paulo, fabricante de tendas, cada qual aprendia um ofício ou profissão, mediante a qual, sendo necessário, preveria o próprio sustento. Os jovens recebiam a instrução ministrada pelos pastores, conquanto se desse atenção aos ramos dos conhecimentos gerais, fazia-se da Escritura Sagrada o estudo principal. O Evangelho de São Mateus, o de São João, eram confiados à memória, juntamente com muitos das epístolas. Também se ocupava em copiar as Escrituras. Alguns manuscritos continham a Bíblia toda, outros apenas breves excertos, a que algumas simples explicações do texto eram acrescentadas por aqueles que eram capazes de comentar as Escrituras. Assim se apresentavam os tesouros da verdade durante tanto tempo ocultos pelos que procuravam exaltar-se acima de Deus. Mediante pacientes e incansáveis labores, por vezes nas profundas e escuras cavernas da terra, à luz dos sortes, copiavam as Sagradas Escrituras, versículo por versículo, capítulo por capítulo. Assim a obra prosseguia, resplandecendo qual ouro por a vontade revelada de Deus.